E aí, tudo bom? Meu nome é Carolina Stucci e hoje nós vamos começar com o nosso processo de revisão de conteúdos. E aí, o nosso primeiro tema é bárbaros. Vamos analisar os conceitos e um pouco dessa trajetória. O termo bárbaro significa literalmente estrangeiros e ele passa a ser utilizado durante o período da Grécia Antiga, quando os gregos tentam classificar as pessoas que incursionam sobre o seu território. Os primeiros povos a serem chamados de bárbaros foram os persas, que no século V a.C. começaram a marchar em direção ao território. Então vamos abrir aí um parênteses. Bárbaro não significa sinônimo de violência ou truculência, não, isso é uma avaliação que foi sendo construída, um conceito que foi sendo construído ao longo da história. Somente no século IV esse conceito se populariza quando Roma começa a utilizar esse termo para classificar as inúmeras invasões que acontecem. E é por volta de 476 que esse termo começa a carregar uma carga muito negativa, porque as primeiras invasões dos povos germânicos não foram tão violentas quanto a segunda leva. Essa segunda leva foi causada pela pressão que os povos hunos, que vinham das estepes asiáticas, causaram a esses povos que estavam nas fronteiras. Então foi um corre-corre e isso causou toda uma fantasia, toda uma aura de imaginação fantasiosa em torno do termo. Só para vocês terem uma ideia, Átila era considerado, dentro dos relatos, como o flagelo de Deus, de tão violento que era essa incursão dos hunos sobre o Império Romano. Vale ressaltar que alguns relatos dizem que ele teria devorado os seus 2 filhos. Relatos dizem que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, eram sujos, sanguinários, primitivos, incontroláveis, mas vamos abrir um parênteses. Se comparar civilizado e não civilizado, esses povos sempre serão considerados selvagens. A estrutura romana ela é muito mais elaborada, institucional, do que qualquer outra região mais afastada. Então, quando esses povos primitivos, sim, simples, entram em contato, tudo se torna uma novidade e motivo de aversão. Então, nós temos aí ter muito cuidado com esses conceitos, com essa visão que é passada. Geralmente, quando a gente está dando aula, esse é o primeiro termo que aparece, mas não é assim. Só para vocês terem uma ideia, que os relatos que foram encontrados determinam que esses povos eram extremamente selvagens. E aí diz o seguinte, que todos têm membros compactos, firmes, pescoços grossos, prodigiosamente disformes e feios. Então, olha só como todas as características caminham para a construção de algo horrendo, um pescoço grosso, disforme, que não está em conformidade com o corpo. Então, são pessoas que causariam pânico e terror e assombrariam as populações ali no entorno, né? Mas isso é totalmente fantasioso, é óbvio que você não pode classificar todos com esse relato. E aí eles continuam dizendo que não tem necessidade de fogo, nem de comida saborosa, comem raízes das plantas selvagens, carne semicrua ou qualquer coisa de qualquer espécie de animal, colocam essas carnes entre as suas coxas ou entre o dorso dos animais e ainda dizem que são como animais bípedes. Então, no momento em que usa o termo animais, já condiciona essas pessoas a serem vistas como fora do mundo civilizado ou fora da característica de ser humano. Então já cria-se toda uma ideia em torno do que seria o conceito ou do que seriam as pessoas. A primeira leva de invasões, nós temos inúmeros povos, e outra característica, você não pode incluir todos dentro do bárbaro, porque você elimina as singularidades desses povos. Então nós temos godos, ostrogodos, visigodos,
visigodos, alamandos, burgúndios e inúmeros outros. Vale ressaltar que, geralmente, quando falamos de bárbaros em invasão, vem à nossa mente os vikings, mas nesse momento os vikings ainda não estão saindo da Escandinávia. Os vikings, que hoje popularizaram o nosso universo cinematográfico, eles só aparecem nos relatos por volta de 793 d.C. Então observe, só aparece no século VIII, quando os relatos cristãos mostram o surgimento desses povos invasores. Então, não vamos já mencionar os vikings dentro desse contexto. Ele surge depois, já durante a Idade Média, por isso que nós temos inúmeros documentos que mencionam eles. Uma outra característica é que os castelos na Idade Média, essa ideia de que o castelo ele é de pedra, é algo que tem que ser ponderado. Os castelos no início eram feitos de madeira, mas quando ocorre o processo de invasão dos povos vikings, e a forma como eles incursionavam sobre o território, esses castelos se tornavam muito frágeis diante da força que esses povos imprimiam na guerra. Então foi necessário erguer muros de pedra. Nem todos os relatos eles são negativos, não. Justamente porque algumas pessoas já se dispunham a escrever. Então nós temos Tácito, considerado um historiador da antiguidade, ele descreve um pouco de como seria a organização desses povos. E ele fala, são povos baseados no trabalho agrícola, no pastoreio. Esse trabalho ele é envolvido, ele é construído em torno da unidade familiar. O homem, ele é o chefe, então nós temos a construção de uma sociedade patriarcal, ele é a figura de poder. Em função desse processo de invasão, essa característica belicosa, de guerra, nós temos o guerreiro sendo o principal ícone, né? Empreendendo até uma questão de status, aqueles que se tornavam, valorizavam a honra, valorizavam as características de um guerreiro, e isso fazia com que esse estigma de violência acabasse se espalhando. E como eles se dedicavam também à guerra, os tornavam guerreiros mais exímios do que os outros, porque nós temos que toda a família, o clã, a tribo, ela é construída em torno desses pilares. E aí nós temos que as decisões eram tomadas coletivamente, não havia uma instituição como em Roma, tudo era decidido por uma assembleia, as leis eram baseadas em tradições orais, chamado hoje por direito consuetudinário, e também eles levavam em consideração os desejos dos deuses, chamado ordalho. Então eles eram politeístas e acreditavam que essas forças também influenciavam no cotidiano. Então pediam conselhos e atribuíam grande parte à sua justiça, à reunião de pessoas e ao desejo dos deuses. Outra característica importante que vale ressaltar e que eram grupos voltados para pequenos núcleos, não acabavam formando reinos. Posteriormente, esses reinos foram sendo construídos e foram então dando início à construção do que seria a Idade Média, que é a junção desses povos com a cultura cristã e com as instituições romanas. Eles se fundem, tornando o que seriam os reinos francos, e depois a estrutura do feudalismo da Idade Média. Chegamos à parte que eu particularmente gosto, indicação de leitura. Então nós vamos lá com as indicações. Nós temos que o conceito de bárbaro começa a permear aí o universo midiático com Conan. Conan é o primeiro bárbaro a assumir essa característica e ser vendido mundo afora. Ele aparece primeiro em revistas e depois disso toma aí toda uma trajetória nas telonas, nos livros, né? Então Conan é o primeiro bárbaro a surgir. Nós temos a popularização dos jogos, os jogos de mesa com o RPG Dungeons & Dragons, traz aí a concepção de bárbaros como um personagem, uma classe que então pode ser construída em torno das raças,
Eu particularmente tenho o Pathfinder, que também é um livro de jogo de interpretação de papéis, chamado RPG, Role Playing Game. Existem inúmeros livros que trazem e abordam essas questões. Eu tenho alguns, e aí você tem aí na imagem dois, que eu coloquei, um sobre Roma e outro sobre um guerreiro qualquer. E aí nós temos dos Vikings, que é mais comum você encontrar esse tipo de literatura. Eu tenho aqui esse, que fala sobre os filhos de Odin, tá? A série de livros Magnus Chase, que fala sobre os Vikings dentro da cultura da década de 90. Do mundo da animação é Asterix e Obelix. Chegamos ao fim do nosso processo de revisão do conteúdo para os bárbaros. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Está aí na descrição alguns lugares que vocês podem me encontrar. Irei postar também um resuminho para que vocês fiquem mais à vontade. Eu sou a professora Carol, espero que tenham gostado e fiquem com a gente. Até o próximo. Fique com Deus.